Olha só, o governo do estado fez ontem uma sessão de disputa para a contratação, mais uma vez, de uma empresa para administrar o serviço de ferry-boat na Baía de Guaratuba. A repórter Ana Zampier tem os detalhes para a gente ao vivo. Agora são 18 horas mais 55 minutinhos. Aninha, boa noite para você. Conta para a gente os detalhes. Boa noite, Rafa, você que nos acompanha. Recentemente a gente trouxe aqui no programa, a informação de que iria abrir um novo processo licitatório para então operação, para decidir qual empresa ia continuar com o serviço da travessia do ferry-boat de Guaratuba. Como você disse, ontem existiu toda essa questão por parte do governo e ficou decidido que a Internacional Marítima, que já era a empresa que estava atuando na travessia do ferry-boat de Guaratuba, que pegou ali quando a gente teve aquele contrato emergencial, segue então nos próximos meses, nos próximos anos aí atuando neste serviço. Foi a empresa que arrematou então, este processo licitatório no valor de 131 milhões. Portanto, passa a continuar operando o serviço da travessia do ferry-boat de Guaratuba. Acontece que a Internacional Marítima foi uma das duas empresas que participou então desse processo licitatório e tem 3 dias para apresentar para o Departamento de Estradas de Rodagem todos os documentos necessários e também o detalhamento deste valor que foi o arrematado, que chegaram então nesta decisão. Depois disso, depois de apresentar todos esses documentos necessários, isso passa para uma comissão que vai analisar e caso não exista nada que impeça, a Internacional Marítima segue aí atuando neste serviço. Caso tenha algum fator que impeça a continuidade desse serviço, aí a gente tem a segunda colocada. É importante a gente falar que este processo licitatório, que essa licitação, ela prevê alguns serviços chaves, A gente tinha aquele valor, então foi o da Internacional Marítima que mais se adequou ao valor estipulado pelo governo, pelo Departamento de Estradas de Rodagem, e a gente tem alguns outros serviços que devem ser mantidos, devem ser prestados pela empresa, como por exemplo, a operação das pontes e dos flutuantes que são de origem, que são propriedade do DR, do Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná, também a disponibilização de balsas, com rebocadores ou ferryboats, além dos que já são de propriedade e que estão atuando ali na travessia, que são de propriedade do Departamento de Estradas de Rodagem, lembrando que cada um deles devem ter a capacidade, simultânea de transportar juntos ali mais de 180 veículos. Deve ter também uma estrutura para manutenção destes flutuantes, rebocador operacional de forma de apoio, guindaste móvel, aquelas placas de LED que quando a gente está passando ali pela travessia, a gente vê normalmente o tempo estipulado, que está demorando, ou alguma outra informação que a empresa precise repassar. Também o serviço de mergulho, mão de obra, então tudo isso é previsto nesse processo, tudo isso é previsto nesse documento de licitação. Como eu disse, Internacional Marítima foi quem ganhou em primeira mão isso, e agora a gente segue para todo aquele processo de licitação para ver se está de acordo com todas as normas, com todas as regras que são pedidas dentro desse documento, para que possa se confirmar que a Internacional Marítima continua aí operando o serviço de ferry-boat. Isso deve demorar aí uns 3 dias, depois ir para a comissão e a gente segue analisando toda essa questão, acompanhando essa situação que é muito importante, até que seja construída a ponte de Guaratuba. Rafa, volto com você aí do estúdio. Tá certo, Aninha. Disse tudo e mais um pouco, Lembrando só que, de fato, o serviço de ferry-boat deve continuar funcionando na Baía de Guaratuba, pelo menos até a construção, a inauguração da ponte. Depois, se vai continuar o serviço atrelado ali, junto à ponte, isso é uma discussão que o governo ainda vai ter lá na frente. Aninha, obrigado por enquanto, tá? Bom trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar também.